É uma alegria muito grande estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus orienta em todos os aspectos, no aspecto físico e também no aspecto espiritual. O aspecto físico é tudo aquilo que o corpo necessita, tudo aquilo que o corpo tem prazer em fazer e também tudo aquilo que o corpo sofre. É uma consequência desta vida. Há coisas boas, há coisas ruins, há aspirações, há desejos, há realizações, mas também há frustrações, há problemas, há dores, enfim, o corpo físico ele está sujeito às coisas físicas. Mas podemos viver espiritualmente num corpo físico? Sim, a Bíblia diz que nós podemos ter em nós as obras do Espírito. E como funciona isso? Gostaríamos muito que você entendesse que nós temos uma formação do nosso eu, na nossa consciência. Nós somos aquilo que nós construímos na nossa consciência. Quando nós temos uma consciência apenas das coisas da carne, das coisas físicas, nós pensamos, nós agimos sempre baseado nas coisas da carne, nas necessidades físicas. Mas podemos também construir em nós uma personalidade já espiritual. Esta personalidade espiritual ela é formada na nossa consciência. Veja bem, a Bíblia diz que a carne ela opõe-se ao espírito e o espírito opõe-se à carne. Como funciona isso? Exatamente essa construção na nossa consciência. Tem gente que às vezes quer construir uma vida espiritual, mas também quer viver uma vida carnal. Então fica sempre nessa luta interna. A grande parte das pessoas vive essa luta interna entre aquilo que ele quer ser espiritualmente e aquilo que ele é fisicamente. Mas o apóstolo Paulo disse aqui, de uma forma muito clara, que a nossa personalidade ela pode ser apenas carnal, e ela pode ser também somente espiritual. Isso é um resultado de uma construção que a gente vem fazendo já desde do conhecimento. Veja bem, é o conhecimento espiritual que constrói essa personalidade espiritual. E o conhecimento carnal é que produz também a nossa vida física, que inclui realmente tudo aquilo que nós construímos na vida física, que também é importante. Mas nós temos que conciliar, então, a vida física e a vida espiritual. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele fala muito bem a respeito disso. Ele diz assim, olha, ele fala que nós temos uma luta, uma grande luta interna dentro de nós. Ele diz assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Peraí, agora começou a complicar tudo. O diabo também é espírito? Também há uma vida espiritual oposta? Sim, há. Existem duas forças, as forças espirituais do mal e as forças espirituais do bem, do amor. E aqui Paulo já começa dizendo da luta espiritual. Olha o que ele diz aqui, olha. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, esse versículo aqui é um versículo que só esse versículo nós precisaríamos de um dia inteiro para falar sobre isso aqui, irmãos. É uma coisa tão complexa isso aqui. Eu vou tentar falar bem rapidamente, porque não dá para a gente dizer assim, em poucas palavras, tudo o que quer dizer aqui, ó. Não temos que lutar contra carne e sangue. É fácil a gente até enfrentar problemas com pessoas que são carnais, são físicos, porque a gente conhece, vê, aparece
A gente sabe, lógico, tem muitas pessoas que fazem coisas escondidas, né? Mas a luta da carne é uma luta presente, presencial. A luta espiritual, não. Ela é abstrata. E Paulo está falando aqui claramente sobre isso. Olha o que ele diz aqui, olha. A nossa luta não é contra sangue e carne, luta física, mas sim contra os principados potestades. O que é principados potestades? São personagens espirituais que também têm suas hierarquias, são príncipes, são potestades que vêm de poder, não é? Eles têm também uma hierarquia. Como também o lado espiritual de Deus, também há uma hierarquia. Então, ele continua dizendo assim, olha, contra os príncipes das trevas deste século, os príncipes das trevas deste século. O que Paulo quis dizer aqui? Ele quis dizer que há uma hoste espiritual que está atuando nesse planeta Terra, até que haja então um desfecho final com a volta de Cristo. Ele fala neste século porque ele estava achando, a previsão de Paulo era que também essa luta se encerraria não tão longe, não é isso? Mas é uma luta contra príncipes, autoridades do mal. Isso que ele quer dizer aqui. É uma luta espiritual contra autoridades do mal. E ele continua dizendo aqui, olha, as hostes espirituais da maldade. Veja bem, é o que eu falei para vocês. Há aqui duas forças. A força do mal, que são as hostes espirituais da maldade, e a força celestial, que é a força do amor. Então, irmãos, nós não temos condições de continuar com esse estudo, mas eu acredito que vocês conseguiram entender que há então duas forças, há dentro de nós duas possibilidades, uma de desenvolver apenas uma personalidade física e uma outra de desenvolver uma personalidade espiritual. Nós, numa próxima oportunidade, vamos poder então esclarecer isto muito mais. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz e alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus.